gente continua falando de engenharia aqui no Centro de Engenharia da Bosch, na Alemanha. E eu tive a oportunidade de encontrar um brasileiro por aqui. Martin, novidade para o mercado, para o nosso mercado brasileiro? Oi, Tarcísio. A gente está trabalhando lá no Brasil no Advanced PFI. É uma nova tecnologia aí para a evolução dos motores com injeção no coletor, os motores PFI. Então, a admissão, a injeção do combustível no coletor de admissão, isso já é comum. Isso já acontece no Brasil, a maioria dos motores. O que é que muda então? Qual o diferencial dessa tecnologia de vocês? Exato, o motor PFI, injeção no coletor, já existe. O que a gente está propondo aqui é uma evolução dele, que é uma combinação de 4 tecnologias. É você ter 2 injetores por cilindro, você ter o controle da vazão da bomba de combustível, e você ter o scavenging e você fazer a injeção com a válvula de admissão aberta, que hoje a gente normalmente injeta com a válvula de admissão fechada. Então vamos detalhar melhor essas inovações. 2 injetores por cilindro. Só aumentou o número de injetores no motor? Então, quando você aumenta o número de injetores por cilindro, você passa a ter 2, você pode posicionar melhor o injetor e fazer com que o jato atinja melhor a válvula de admissão, entre melhor dentro do motor, né? Molhando menos a parede e também diminuindo o tamanho de gota, para melhorar a vaporização desse combustível. A questão do tempo de injeção, ele continua o mesmo ou o tempo diminui? Quando você tem 2 injetores, você consegue pôr a mesma quantidade de combustível num tempo menor, né? Então você usa essa vazão maior de combustível que você tem agora para colocar o combustível num tempo menor lá dentro do motor. Eu observei na apresentação, na sua apresentação, você mostrou lá a flauta, o distribuidor e um novo injetor também. Isso também vai passar por alterações? Então, a galeria, a gente chama de galeria de combustível na Bosch. Essa galeria, então, ela é adaptada para receber esses 2 injetores por cilindro. E quando a gente fala de motor Flex Fuel no Brasil, a gente também tem um sistema de aquecimento dentro dessa galeria, o Flex Start, né? O injetor em si, ele pode ser o mesmo, mas a Bosch também tem desenvolvido um injetor longo, que a gente chama de Standard Tip, onde você consegue pôr a ponta da válvula mais perto da válvula de admissão também. É um injetor mais longo. Vocês também destacam nessas soluções, nessa combinação de soluções, um sistema que diminui o turbo lag. Explica melhor. Então, esse Advanced PFI, uma das tecnologias que a gente agrega ali é o turbo, e quando a gente fala de turbo é o scavenging, né? O scavenging nada mais é do que você tirar esse turbo lag, essa perda ou essa falta de potência que o motor turbo tem em baixas rotações. Quando você tem 2 injetores por cilindro, você consegue fazer a lavagem do cilindro, que é o scavenging, e ainda colocar o combustível lá dentro num tempo reduzido. E aí você consegue, então, nessas baixas rotações, acelerar a turbina e acelerar o compressor. Bom, o Advanced PFI, na verdade, é uma combinação de 4 tecnologias. Eu vou passar por cada uma delas, mas só para ter uma ideia. Então, a primeira aqui, a gente fala de ter 2 injetores por cilindro. Hoje a gente tem um injetor lá no coletor para cada um dos cilindros. Eu estou falando de dobrar o número de injetores. E vou explicar por quê. A segunda é você mexer na vazão da bomba. Hoje, quando você liga o carro, a bomba de combustível fica ligada o tempo todo em 12 volts, jogando o máximo que ela pode de combustível para o motor. E parte disso não é usado e retorna para o tanque. Então, a gente quer diminuir esse retorno e também quer ter a condição de aumentar a pressão. Hoje eles trabalham com pressão constante, em torno de 4,2 bar, os sistemas Flex Fuel no Brasil, só que com esse sistema a gente consegue subir para 6 bar. Tem razões também, vou explicar para quê. Outra coisa é você injetar com a válvula de admissão aberta. Isso hoje no Brasil a gente usa pouco, porque você injetar com a válvula de admissão aberta, você gera muito hidrocarboneto, combustível não queimado, que passa aqui para a válvula de escape. Então você injetar com a válvula aberta aqui significa que parte disso aqui pode voltar para o escapamento e contamina o ambiente. Mas com esse tipo de estratégia dá para fazer. E o terceiro é o tal de scavenging, que é a lavagem do cilindro. Tudo bem? Não? Tá. Bom, vamos passar por cada uma delas. Então, primeiro 2 injetores. Por que 2 injetores, né? Então, hoje, quando a gente fala de preparação de mistura em motores PFI, ela acontece em 2 etapas. Então, a primeira dela é você injetar o combustível aqui com a válvula de admissão fechada, o combustível não entra, mas ele fica aqui pronto para ser misturado. Então, o importante nessa primeira situação é você ter o target, ou seja, a posição onde o injetor vai injetar,
bem definido. Ele não pode injetar na parede ou injetar para cima, ele tem que atingir o pé da válvula de emissão. E o segundo ponto é você ter tamanho de gota menor, ou seja, o injetor ele tem que ter condição de injetar combustível em gotículas pequenas para que ele se misture com o ar. É a mesma coisa que eu pegar uma mangueira de jardim. Se eu pegar a mangueira de jardim e tirar o esguicho da frente, sai aquele jato, assim, aquele jato grande que não mistura com o ar. Quando eu diminuo ou regulo a mangueira, eu consigo vaporizar o ar. E é isso que o injetor tem que fazer, ele tem que vaporizar bem, portanto diminuir o tamanho da gota de combustível. E a segunda operação é na hora que o combustível entra, ele tem que misturar aqui dentro, né? Então o design de como, o desenho do coletor e como o combustível entra é importante para fazer a mistura do ar com o combustível. Tá? Bom, quando a gente fala de Advanced PFI, eu falei 2 injetores. Hoje a situação no motor de um injetor é assim, você tem um injetor com motor 16 válvulas, então ele tem 2 válvulas de emissão por cilindro, vamos dizer assim, um motor de 4 cilindros com 2 válvulas de emissão. Um injetor só, ele tem que injetar nas 2 válvulas aqui. E aí atinge a parede do coletor ou o pé da válvula na posição errada. Quando você parte para 2 injetores, você consegue melhorar o ponto onde você vai injetar, o target. E aí você consegue, por exemplo, ter um molhamento de parede muito menor. O jato não bate nas paredes, porque nesse tipo de configuração o jato sai aberto, assim, ele tem que obrigatoriamente bater na parede. Nesse tipo de configuração aqui, você está direcionando o jato. Então, individualmente, você calibra para que atinja cada uma das válvulas e molhe menos as paredes. Então, eu já melhoro, nessa hora, eu já melhoro o meu ponto de atingimento do motor e eu melhoro também a vaporização dele. Porque eu não estou molhando a parede, eu não estou condensando o combustível na parede, ele já entra misturando com o ar. Aí, outra coisa que eu falei é do Open Valve Injection. Hoje eu estava mostrando aqui, o injetor então ele divide o jato em 2 para que atinja as válvulas de emissão. Então eu pego uma vazão lá de combustível, ou seja, eu tenho que injetar 3 mililitros de combustível. Ele pega e injeta 1,5, ele divide a quantidade de combustível em cada uma das válvulas e injeta. Quando eu tenho 2 injetores por cilindro, eu consigo ter, por exemplo, o mesmo injetor aqui duplicado, eu consigo injetar os 3 ml em cada um, ou seja, eu poderia injetar 6. E aqui qual que é a diferença? Nessa situação, eu tenho uma quantidade de combustível só injetada, que eu divido entre os 2, e aqui eu posso dividir a mesma quantidade, ou seja, eu diminuo a quantidade, injeto um em cada um, e eu diminuo o tempo que eu vou pôr o combustível lá dentro. Como eu tenho 2 injetores, eu injeto num tempo menor. E aí eu posso injetar, esse desenho aqui ele mostra a válvula de emissão aberta. Eu tenho que começar a injetar antes da válvula abrir, o combustível fica parado ali na válvula, quando a válvula abre, o ar arrasta. E aí eu entro com combustível. Nessa condição, eu posso injetar com a válvula já aberta. Porque eu tenho uma quantidade menor, o tempo é menor, eu consigo pôr isso num tempo menor lá dentro. Agora, Márcio, o que eu achei interessante na sua apresentação é a performance, que fica muito próxima do motor com injeção direta e ao mesmo tempo o consumo, a melhoria no consumo de redução de 12% e também na redução de emissão de poluentes. Isso, então quando a gente agrega essas 4 tecnologias juntas, a gente consegue aí esse ganho de 12% de consumo e até 20% das emissões de hidrocarbonetos. Enquanto que no motor de AI, essa redução de consumo, se comparado com o motor PFI padrão, normal, seria de 15%. Então a gente está muito perto do ganho que o motor de injeção direta teria. Tecnologia viável tanto para o motor a gasolina, etanol, motor flex e ao mesmo tempo viável para o Brasil. Essa tecnologia é viável sim para o Brasil, nós estamos trabalhando em veículos aí para demonstrar a tecnologia com motor flex e ela é viável sim. É uma tecnologia que não tem nenhuma componente novo, é só você agregar ou botar em conjunto 4 tecnologias diferentes para trabalharem junto. Bom, resultados na prática, né? Quando a gente fala de colocar 2 injetores por cilindro, a gente melhorando o ponto de atingimento ali, a gente reduz as emissões. Quando a gente aumenta e diminui a pressão, a gente também melhora nas emissões e ganha em combustível, ganha em energia de combustível em torno de 1%, porque eu não uso mais o alternador o tempo todo carregando a bateria devido à bomba de combustível. Então eu tenho um ganho aqui de economia de combustível em torno de 1%.
O cruzamento, injetando com a válvula aberta, eu consigo também, além de pôr o combustível todo lá dentro, eu consigo reduzir a temperatura do motor e eu consigo baixar a detonação e às vezes aumentar a taxa de compressão do motor de meio a 1 grau, né? Então sai de uma taxa 10 ou uma taxa 11, por exemplo, e ganha também consumo de combustível, mais 1%. E aí quando eu uso o turbo e o scavenge, eu ganho 10%. Então no total, se agrupando as 4 tecnologias, o ganho de consumo num motor desse seria aumentado em 12%. Você tem um motor sem esse sistema avançado, você tem um motor de injeção direta. Aí você faz isso aí, tem uma melhoria de consumo de 12%. Isso. Se eu pegasse o motor e fosse para injeção direta, qual a melhoria de consumo que eu tenho? Então, a gente tem que pegar assim o motor base, né? Isso. Se o motor fosse PFI, você injetou no coletor, e aí eu fosse uma vez para injeção direta e uma vez para Advanced PFI. Uma injeção direta, a gente considera um ganho, assim, se eu botar a turbina e fizer a injeção direta, um ganho em torno de 15%. E esse aqui em torno de 12%. Ou seja, a gente está abaixo ainda do motor de injeção direta, porque a gente não consegue fazer totalmente o scavenging, mas a gente chega muito perto, né? Aquelas curvas de torque lá é isso aí. Então, se você pegar um motor base PFI e tiver que transformar em DI ou tiver que transformar em Advanced PFI, eu acredito que o Advanced PFI saia mais barato. Mas eu vejo como vantagem isso aqui, não só o custo direto dos componentes, mas a vantagem de você ter a localização do produto no Brasil. Que para nós em Novaralto é mais importante. Porque quando você fala em motor de injeção direta, o cabeçote, toda a parte de cima do motor é diferente. E no motor PFI, na verdade você vai ter que pôr a turbina. Hoje a gente não tem uma grande gama de motores PFI com turbina, né? Então também, assim, a solução tem que ser adaptada para um ou para outro. Só que aí a montadora tem que estudar o que é mais econômico para ela, o que é mais vantagem. Eu acredito que para o mercado brasileiro e Novaralto, o Advanced PFI seja uma vantagem. Mas é uma coisa que cada montadora tem que estudar, né? Está em que fase esse desenvolvimento para o Brasil? Já está pronto? Já está disponibilizado para as marcas? Então, essa pergunta é boa, né? Hoje já existe essa tecnologia no mercado. Foi lançado recentemente esse Suzuki Swift 1.2, ele chama Dual Jet. Ele já foi lançado no mercado, ele é um carro, foi desenvolvido no Japão, se eu não me engano. Então 1.2, 4 cilindros, ele não é turbo, ou seja, o ganho do scavenging lá dos 10% ele não tem, ele só tem o ganho lá dos outros 2%, dos 2 injetores e a bomba variável, não sei o quê. Mas eles colocaram outros pacotes aqui dentro desse motor. Então essa solução já existe, não completa, não é as quatro tecnologias juntas, né? Bom, e nós no Brasil nós estamos montando o carro também. O carro já está funcionando, ele está numa fase de... a gente dividiu o desenvolvimento do carro nosso lá em etapas. A gente vai fazer para uma primeira etapa ele com gasolina, depois uma com álcool e depois as duas juntas, né? Então a gente está entrando na fase do desenvolvimento com álcool. Então é um motor que vai ter essa configuração aí de motor e com turbina e tudo, né? Então assim, é viável no Brasil. Gasoline port fuel injection, the most prevalent drive system worldwide, is now being made more efficient by a system innovation from Bosch called Advanced PFI. Offering a cluster of innovative optimization measures, Advanced PFI enables further reductions in fuel consumption and CO2 output to be achieved. The optimization measures consist of twin injection via 2 injectors installed parallel within the intake manifold, open valve injection via fuel injection with the engine at wide open throttle, pressure increase via a variable fuel supply pump, and PFI scavenging in downsized engines with turbocharging. Having 2 injectors per intake manifold brings benefits when it comes to droplet atomization and by improving spray targeting, which means the spray geometry and mixture can be optimally adapted to the requirements of the intake manifold.
Optimized injection targeting via twin injectors leads to improved atomization and evaporation of the injected fuel. During the intake phase, the fuel is injected into the fresh air flow entering the combustion chamber. The reduced wall contact of the mixture at wide open throttle results in increased cooling of the fresh charge, reducing the tendency to knock. As a result, the compression ratio of the base engine can be increased. This reduces fuel consumption at part load by up to 2%. In a low-pressure fuel system, the fuel supply pump enables variable and thus demand-controlled fuel pressures. For example, the pressure at cold start phase can be increased to up to 6 bar to support mixture preparation. This reduces the spray droplet size and supports the open valve injection. A further 10% reduction in fuel consumption is the result of downsizing with turbocharging and PFI scavenging. Valve overlap optimizes the filling of the cylinder with fresh air. In addition, an increased mass flow within the exhaust gas system improves the response of the turbocharger, especially at low engine speeds. With these advanced PFI innovations, fuel consumption and CO2 output can be reduced by up to 12%. In addition, hydrocarbons can also be reduced by up to 20%. These measures also enhance the specific engine performance of turbocharged engines. Bosch, invented for life.